Terceiro episódio do Além do Capital no ar. E sempre muito especial. Giancarlo Chiarati sempre na bancada. E ela, maravilhosa, diva, nossa do mercado financeiro, Carliane Vasconcelos. Obrigado, viu? Mais uma vez. Como é que tá esse cenário aí? Tá tudo bem? Porque é sempre caótico, eu sempre fico preocupado, assim. Temos caos. Entregamos caos nesse episódio também. Olha, falar pra vocês. Bom, vamos nos consolidando. Vocês sabem disso. Pode ir Retrofit tem um episódio mensal que é o Além do Capital. Curtam, cliquem, sigam a gente, entendeu? Que tem muito conteúdo no mercado financeiro, empresarial e muita coisa aí da atualização desse mercado que é importante para você, tá? Carly, minha querida, cenário de janeiro. Primeira coisa que eu te pergunto já, assim, como foi? Estamos em fevereiro e o povo alvoroçado, assim, foi, não foi, foi bom? Quais são os comentários em relação ao cenário de janeiro? Não, você sabe que hoje de manhã a gente estava conversando antes de montar o escopo, né? O que a gente vai falar, enfim, que é dia a dia nosso, se informar. E aí a gente ficou, o que a gente brifa, né? Filtra pra levar pra eles, né? E aí, nessas conversas, a gente falou assim, eu não lembro quando que foi o último programa, porque já teve tanta coisa nesse meio tempo que eu já me perdi onde que a gente parou, onde que a gente continuou. E por incrível que pareça, Giancarlo lembrou de onde que a gente tinha parado. Giancarlo com a memória dessa? Lembrou. Memória de peixe, né? Cara, olha, muito bom, viu? Fiquei incrédula. Incrédula fiquei. Olha. Mas falando sobre o cenário... Não, peraí. E foi o seguinte, uma das pautas mais importantes fui eu que trouxe. Verdade. Você vai até anunciar que fazer sobre biscoitagem, mas fui eu que trouxe. É verdade. Se aproveite disso. Me aproveitarei disso. Introduzirei e ele vai continuar. Mas falando sobre desempenho de janeiro foi um mês bom, assim, relativamente bom para alguns, bons para alguns, choradeira para outros. Mas então, bolsa fechou 4,86, então a gente teve uma alta relevante aí na bolsa, porque a bolsa os investidores já estavam precificando a alta da Selic que teve. Inclusive, quem segue a Retrovit no Instagram, eu fiz um vídeo nos stories falando da alta da Selic, né, que a gente tinha falado no último episódio que ia subir 1%, foi cravado 1%. Tanto é que o vídeo eu gravei 2 horas antes de sair, e eu falei, vai ser o que vai ser. E foi mesmo. Cravado então, assim, mesmo, na cabeça. Então o mercado ele já vem precificando e acertando também essas altas da Selic, né? O IFIX, você sabe o que é IFIX? Não. IFIX é o índice geral dos fundos imobiliários, então ele caiu 3,07, e aí a gente até pode explicar por que essa correlação, né, de juros altos e os fundos imobiliários serem impactados negativamente. Retoma aí sua vida de professor 5 minutinhos, no máximo. Não, 5 minutinhos. Bom, não vai dar no geral, né, mas, cara, você tem vários cenários que impactam com uma economia mais, tanto retraída, né, quanto capital mais caro. Você tem um impacto direto no aluguel, direto na inflação, e também você tem, por exemplo, se a gente pegar, a gente tem vários fundos imobiliários. Dentro desses vários fundos imobiliários, você tem, por exemplo, vários ligados ao consumo. Então, se você tem inflação, consequentemente, você tem menos consumo. Um shopping, por exemplo, pode ter mais dificuldade de locação ou reprecificação dos seus aluguéis. Faz com que aumente a vacância, recolhe-se menos resultado para o fundo imobiliário, consequentemente ele vai distribuir menos. As pessoas, então, elas partem para outras opções de investimento. Elas vendem suas posições e compram outras. Já na indústria, você tem, primeiro que você já também tem uma vacância já um pouco maior, então os fundos, eles tentam aumentar demais o seu portfólio para ter um equilíbrio em relação à vacância. Então, por exemplo, um galpão industrial, ele é mais difícil de ser locado do que uma loja de shopping. Então, você tem uma concentração muito grande de lojas de shopping dentro de um espaço físico. No galpão, não. No galpão, você tem lá um galpão, às vezes, sei lá, de 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados. É uma demanda mais específica, né? Demanda muito mais específica. E para um fundo imobiliário ele se equilibrar, ele tem que ter pelo menos 10, 12, 15 galpões, né? Porque se ele perder 1, 2, 3 locatários, ele não zera suas rentabilidades, não prejudica demais a cota com também opções de venda. Então, se você tem um custo de capital mais caro, se você tem uma inflação que também vem por questão de petróleo e galpões de logística, está remetido direto ao transporte, está remetido direto ao peso significativo da inflação, consequentemente, esses
essas empresas que ocupam esses terminais de logística, provavelmente elas vão procurar outras opções, elas vão tentar renegociar, elas vão abrir mão de uma parte do galpão, elas vão tentar equilibrar o seu caixa diante dos desafios do cenário econômico. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Perfeito. Tem só uma coisinha, que o mercado financeiro é cheio de dois lados, né? Então, a gente tem uma cota mais baixa. Então, quem tem fundo imobiliário na carteira tá vendo ali o patrimônio fundo imobiliário caindo e é desesperador. Mas, em contrapartida, com os juros altos, o dividend yield, que é o aluguel pago pelo fundo imobiliário, ele acaba ficando melhor. Então, do lado da moeda, meu valor aplicado, meu principal, ele tá caindo, né, no mercado, mas o meu aluguel mensal que eu recebo de dividendo ali dos fundos imobiliários tem uma tendência de subir, dependendo, claro, do setor do fundo imobiliário. Então, tem oportunidade no mercado, né? É por isso que a gente sempre fala da importância de diversificação. Se você tem uma diversificação também, o ponto acho que é legal por exemplo, vai que nem a bolsa subiu 4 e pouco, o IFIX caiu 3 e pouco. Se você tem uma diversificação, né, pode ser que o investidor só olhe para o lado, como se eu tivesse em bolsa tinha ganhado 4. Aí tem o cara que só está posicionado em fundo imobiliário, porque mesmo sendo uma renda variável, o fundo imobiliário atrai investidores que têm um perfilzinho diferente. O cara fala, putz, se eu tivesse dividido mais, eu teria sido impactado menor, né? Porque imagina, se no resultado final você tem o mesmo valor, mesmo valor aplicado em bolsa e em FIX, dependendo de como for a sua carteira, você ainda teve um resultado positivo no mercado. Isso é o segredo, né, da diversificação. Então eu tenho lá, por exemplo, vai numa carteira de 100 mil, 10 mil reais em bolsa, 10 mil reais em fundos imobiliários, tá? Um subiu 4, outro subiu 3, cara, no resultado ainda tive 1% de crescimento. Você fala, isso compensa, né? Ainda que tivesse sido negativo, você fica com essa impressão de que não perdeu tanto, ou que praticamente não perdeu, né? Com a margem assim, você fica... Ali no final você acaba ganhando, né? Pô, em cenários mais complicados, por exemplo, como o Covid, você perde nos dois. Sim. Né? Em cenários, por exemplo, uma possível guerra, alguma coisa, você vai perder nos dois. Né? Então você aumenta demais a exposição. Mas num cenário um pouco mais controlado, que nem a Carmen mesmo colocou aqui, né? Previsões econômicas mais assertivas, algumas coisas com métricas mais dá para trabalhar melhor. Você consegue ter um equilíbrio melhor, e isso é a diversificação atuando direto no trabalho, por exemplo, de uma profissional que justamente equilibra a carteira. Exato. Então, no mês de janeiro, tive clientes querendo te arrancar todos os cabelos e sair. E ali você tem a postura de falar, olha, a gente precisa ser resiliente. Realmente não é fácil entrar no aplicativo, ver o patrimônio caindo. Mas, por outro lado, olha quanto que você recebeu de aluguel. Então, assim, eu tenho clientes mais sêniores que já olham e já falam assim, não, agora é o momento de comprar, eu tô... Puta vida, né? Que eu não tenho dinheiro para comprar mais. Então, assim, é a visão do investidor. Então, quando a gente fala de forma educacional aqui, é para ir construindo essa visão de parâmetros. Outra coisa que a gente falou no último podcast, dólar nas alturas. Fechamento de janeiro, dólar menos 5,77. E aí? Que eu apliquei na outra. O que eu faço? Compra mais, caramba. Agora, em fevereiro. Exato. Não, final de janeiro ele foi para 5,77. E ele tá oscilando ali, né? Sendo que a projeção é que ele se mantenha acima dos 6. Então, $1 com 5,77 de queda abaixo dos 6 é oportunidade. Então, assim, teve gente que pegou a oportunidade lá nos 4,80. Teve gente que pegou a oportunidade lá nos 5,30. Então... o mercado, ele vai dando respiros para você pegar essas oportunidades também. Então, é o momento que você tem que ter dinheiro ali numa liquidez para aproveitar essas oportunidades. E aí, quando a gente fala de mercado lá fora, S&P 500, Trump entrando, tal, nas alturas. 2,53 de alta em janeiro. Bitcoin, $102 mil. Tudo efeito Trump, né? Mas aí você traz para o valor presente hoje, né? Nós estamos dia 14 de fevereiro. O Bitcoin tá 96 mil. Caiu, deu uma queda bem expressiva. Lembra que a gente falou, acho que no primeiro episódio sobre isso, sobre como o Bitcoin, ele tem alguns pontos de resistência. Então, ele teve a resistência dos 95, aí teve a resistência dos 100, aí teve a dos 105, que passou, a maior alta foi 106 e uns quebrados. E tinha a do 110 que eu comentei, né? Que quando romper, todo mundo posta até foto nos stories. 110 mil dólares o Bitcoin, não sei o que, eu comprei lá, não. Então tem sempre essas resistências. E não
conseguiu passar dos 110 e voltou atualmente está nos 96. O que isso representa? Mais uma vez, oportunidade de começar a fazer tua carteira de cripto. Tem ali vários produtos no mercado que você consegue fazer com risco muito menor. Tem alguns produtos até com risco zero, então você só perder a inflação. Então tem mecanismos hoje para você ter uma diversificação de carteira muito bacana. E quando a gente volta lá no S&P nas alturas e a gente coloca, abrir agora Google, S&P, cotação, a gente vê que no último mês, né, pegar esse intervalo, teve uma queda expressiva nas bolsas americanas e é muito devido a Nvidia e DeepSeek. Você ouviu falar nisso? Não. Acho legal você explicar, porque se eu não sei... Esse povo do Verdade. direito, você vê? Não. Só fica vendo processo, não vê o pau torando lá nos Estados Unidos. Estados Unidos, China. Nosso público tá antenado aqui comigo, a gente precisa explicar isso Só pra pra você eles. ter ideia, Ah. no dia que lançou o DeepSeek, Nvidia, que é uma empresa de chips, ela, majoritariamente de chips, caiu 18% no dia. 18%. Então perdeu um valor de patrimônio de 500 bi de dólar no dia. No Então dia... imagina, você tem uma empresa, capital aberto, vem uma concorrente e faz, Não é uma concorrente, né? Sinceramente. faz um negócio desse. E aí o Jean vai entrar um pouco mais no DeepSeek, que ele tava se coçando pra falar disso. Olha, tá Fala. encostando, acho que é relevante. É muito relevante, explica. Não, vamos de uma forma bem sucinta, tá? Dar um passo atrás. De um tempo para cá, a inteligência artificial foi revelada como uma das principais ferramentas do mercado global e algo que pode, de fato, mudar a usabilidade da internet. Trouxeram até como, cara, a nova roda inventada depois da internet, do .com e etc. Então, assim, era algo extremamente relevante, só que concomitante a isso, ele é algo extremamente caro. Por que é extremamente caro? Porque você precisa de um nível de tecnologia muito avançado. E quem promove essa tecnologia super avançada, que são os chips, os processadores, etc., tá? Majoritariamente é a Nvidia. Ela tem hoje a maior capacidade de produção de alta tecnologia e de escalabilidade, tá? Quando você olhava para o cenário econômico depois do lançamento da inteligência artificial, você dividia o mundo de quem participa já da IA com resultados duvidosos e quem já está adaptado à IA com um horizonte de céu azul. Só que esses impactos eles vinham muito pelo custo da aquisição da IA, porque a tecnologia era muito cara e a partir do momento que você só tem basicamente uma empresa fazendo tudo isso, você começa a reprecificar essa empresa também no mercado. Então a Nvidia foi uma das grandes big techs. Olha, né, vira que ele detém ali toda a tecnologia do produto. E aí você tem, cara, dentro das big techs, por exemplo, uma empresa que não necessariamente ela está ligada ao software, ela está mais ligada ao hardware, né? Porque é muito mais produção de insumos para o desenvolvimento dos softwares, chegando à casa de trilhões de dólares, etc. Então, assim, ela foi um case, né, absurdo de sucesso e de relevância financeira. Cara, ponto. Aí vem o chinês, certo? Sempre. E consegue fazer um produto extremamente competitivo, as IAs do mercado, com um custo miseravelmente menor. Coisa de 94% menor, tá? Então, aí o que você tem? Cara, então, peraí. Muita Os chineses fizeram isso a um custo de 6 bilhões de dólares, tá? E qualquer empresa precisa investir pelo menos 100 milhões de dólares. Nós estamos falando de que a Nvidia não necessariamente vai ter o mesmo faturamento que a gente imagina, tá? Aí começa as... E aí você começa... então peraí, o pessoal que tá comprando e pagou caro, ele quer começar a sair da operação também. Então eles começam a vender, certo? Mas, concomitante a isso, levantou-se outras lebres. Muitas. Até que ponto o DeepSeek de fato gastou só 6 milhões? Até que ponto, de fato, o DeepSeek não usou a tecnologia da Nvidia? Porque a Nvidia foi proibida na verdade, os Estados Unidos proibiu a exportação de tecnologia para a China de um tempo para cá. Mas tem contrabando, tá? Tem uma série de formas desses chips de fato chegarem lá. E aí também tem
o governo precisando dar uma resposta ao mundo sobre tecnologia e até que ponto o governo não investiu nessa tecnologia. E aí você só coloca números aparentes de 6 milhões de reais. Então não é, em português, claro, não dá para se cravar a veracidade, por exemplo, dessa informação. Como o mercado eu sei que é, às vezes especulativo, então por conta da informação que nós temos, da publicidade dada em relação à DeepSeek, então ela informa que gastou X, gastou 6 milhões, com essa informação já deve se abolir isso no mercado. Exato. Mas não dá para cravar efetivamente que esse número é verdadeiro, é isso. Mas abre uma porta de que, de fato, pode ter uma tecnologia muito mais barata. A tecnologia de IA, ela é uma tecnologia que ela não vai só... vou dar uma abrangência até maior. Tem uma empresa aqui no Brasil que é uma das maiores empresas geradoras de energia, até por geradores, etc. e tal, que é o WEG, tá? E o mundo hoje... Muito boa, inclusive. Muito boa, inclusive. Cara, empresa assim... Empresa para longo prazo, A longo prazo é pra ter fantástica. carteira. Só que qual é o lance? Cara, ela é geradora de energia. Ela não é a geradora de energia através, por exemplo, de eólica, solar ou hidrelétrica. Ela é geradora de energia fazendo geradores, etc. Tá? Então, essa empresa como geração de energia, ela também começou a ser reprecificada porque essas tecnologias de desenvolvimento de IA, com processadores, grandes computadores, etc. e tal, cara, elas já chegam a consumir quase 2% da energia do mundo. E para que essas novas inteligências artificiais elas possam suprir todas as demandas empresariais do mundo e do mercado e etc., você vai precisar de mais energia. Então a WEG também foi precificada. Quando saiu a DeepSeek, ela caiu 6-7% no mercado. Entende? Então o impacto, por exemplo, de você baratear demais a tecnologia, ele é um guarda-chuva de impactos muito maior do que só necessariamente no processador. Tem geradores de energia, tem a reprecificação de todas as inteligências artificiais que pagaram caro demais para serem desenvolvidas, das empresas que já pagaram para serem desenvolvidas e agora não tem como reprecificar. Mas ainda assim, o DeepSeek, ele precisa de alguns ajustes, ele é compatível com o Gemini, ele é compatível com o OpenAI, mas ele ainda precisa de alguns ajustes, mas ele é uma prova de que a tecnologia ela pode vir mais barata e consumindo menos energia. Cara, isso E assim, aí a gente tem um impacto climático também, né? Porque Exato. a Isso que eu ia falar, isso inteligência é fantástico. artificial, ela precisa de muitos computadores rodando para responder uma única pergunta sua. Então, para responder uma única pergunta sua, eu fiquei depois pensando, né? Meu Deus, eu fico lá fazendo um monte de pergunta idiota, tô acabando com o planeta. Então, meu Deus, eu me achando tão ESG, comprando de brechó, tô acabando com o planeta, perguntando coisas idiota, né? Porque para ele te responder uma única pergunta, ele gasta, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora quantos litros de água, mas gasta muita água para responder uma única pergunta. A água ela é utilizada para fazer o resfriamento das máquinas. Tanto Você que entende? hoje eles estão colocando essas máquinas perto, por exemplo, das regiões mais polares, porque eles aproveitam, inclusive, o gelo da água, né? A água gelada para fazer o resfriamento. Mas também para baratear, né, cara? Ninguém é santo aqui. Exato. Então, assim, é um fato, uma cadeia de eventos e de consequências também, né? Para o planeta, para a economia, para as empresas. Vou fazer só mais uma observação. E os chineses, eles foram tão estratégicos que eles usaram para lançar e sabendo que ia impactar pelos números que eles iam trazer, justamente todo o alvoroço do Trump assumindo a cadeira nos Estados Unidos. Então foi concomitante a ele assumir, ele fazer os depoimentos polêmicos, ele falar sobre taxação. Então tá bom, Trump, cala a boca aqui, ó. Eles não são nada inocentes, né? Os chineses, eles só ficam aqui esperando. Sabe a gente com aquela pastinha de meme? Tô só esperando pra usar isso. Aí põe. Exatamente isso. Isso eu acho sensacional, né? Essa estratégia eu acho muito boa. Com certeza foi uma estratégia geopolítica, não foi algo só pensado na economia, não. É uma estratégia de poder, de mostrar, não, beleza, tu não precisa de ninguém. Porque o discurso do Trump, os discursos deles vinham sendo isso, né? Eu não preciso de vocês, gatos, eu sou autossuficiente. Será mesmo? Então, isso também é uma resposta para os outros países, né? E aí, falando do nosso queridíssimo Trump,
Tem alguns pontos importantes desde o último podcast sobre taxação, tarifação e tudo mais, e como que isso pode impactar também os outros países que dependem dos Estados Unidos. Então, Giancarlo, esse era o tema que ele tinha. Você não pode esquecer de falar da tarifação do Trump. Eu falei, então fala, gato. A tarifação, na verdade, né, ela é a principal ferramenta que ele tem usado para mostrar um poder. Vou voltar um pouquinho também de novo atrás, cara. Mas deixa eu fazer um exemplo, pelo menos do que eu enxerguei. O principal que eu vi no noticiário, não sei se de 20%, 25% em cima do aço, por exemplo, tanto da China, Argentina, eu acho que ele taxou, teve uma taxação também em cima da Argentina. Isso é polêmico, teve o número de 25, mas não necessariamente para a China. Tá. A China, por exemplo, ela foi taxada, mas ela foi tratada até no mercado como uma taxação amigável, porque a da China foi de 10% só. Mas acho legal, primeiro, a gente tentar construir essa ideia em bloquinhos. Primeiro bloquinho, cara, primeiro mandato do Trump. Ele conseguiu fazer grandes renegociações com países que vendem para os Estados Unidos, aumentando ainda mais a receita dos Estados Unidos. Ele fez uma relação extremamente saudável, um dos acordos que foi mais aplaudido na época, que foi justamente a renegociação do NAFTA, onde supostamente os 3 países ganhavam. Tá? Estados Unidos, México e Canadá. Ele fez uma renegociação com o Irã em relação aos estudos nucleares desenvolvidos no Irã, que o Irã tinha, por exemplo, uma aliança com os Estados Unidos em relação, que foi construída na época do Obama, tá? Que o Obama falou, Irã, não mexe mais com esse negócio de bomba nuclear, de urânio e tal, que eu compro, eu assumo aqui comprar uma grande parte do petróleo de vocês, certo? E também muita gente justifica que esse acordo foi o que tornou o Irã superavitário para construir bombas e etc, se armar e tal, mas isso é outro assunto. E aí ele também chamou o Irã e falou, o negócio é o seguinte, não vou comprar mais nada de vocês, se vocês fizerem alguma coisa nós vamos invadir vocês. Aí eles, pelo amor de Deus, a gente precisa desse dinheiro, então tá, vocês querem, então daqui para frente 6, 7% vocês vão ter que me pagar. Então ele vem com caos para renegociar uma dívida. E agora, no primeiro mandato, foi exatamente isso que ele fez, certo? Então ele gera esse caos, ele começa a colocar todas essas taxações na mesa, porque Estados Unidos é um grande comprador. Muita gente depende da compra dos Estados Unidos, inclusive, cara, nosso aço, tá? A gente tem uma compra bilateral, cara. O Brasil compra etanol de lá, eles compram etanol daqui. Então, você tem todas essas negociações. Aí ele fala o seguinte, vamos colocar todas as taxações na mesa, vamos taxar todo mundo, porque daí eu começo a chamar individualmente, um para renegociar. Essa renegociação sempre é benéfica para os Estados Unidos. Então, a gente passa do primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Para que serve uma taxação? Por que os países eles taxam principalmente produtos importados? Produtos importados? Para equilibrar, né? O produto nacional, né? Exato. Você tem um consumo nacional e tem um consumo de produto internacional. Se você não taxar, você tem um desequilíbrio, né? Da cadeia. Produção no Brasil, por que eu preciso trazer de fora? Sim. E o de fora tem que ser mais caro, né? Para que ele tenha um equilíbrio em tese, né? De fora é mais barato, por isso que vem. Certo? Então, como eu faço esse produto chegar aqui competitivo e a gente não deturpar ou a gente não prejudicar a mão de obra brasileira? Porque do Brasil a gente não vai ganhar só impostos, a gente pode ganhar impostos, royalties, emprego, recolhimento de impostos referente ao trabalho. Cara, então você tem uma economia gerada em relação à indústria brasileira. Então a taxação ela vem justamente para equilibrar, certo? Só que quando você olhava para os Estados Unidos, pela sua política de taxação, taxava 2,5%. E aí, por exemplo, o Brasil, quando mandava aço para lá, taxava muito mais. Então, esse produto, ele já era relativamente mais caro, competitivo, mas ainda assim chegava mais caro lá, chegava mais barato lá, tá? E mesmo a gente tendo aqui uma carga tributária, isso, aquilo, outro, chegava lá ainda mais barato. Então, vou pegar, por exemplo, o aço brasileiro que você colocou. Ele pegou e falou assim, tá bom, vocês vão me taxar aqui em 18, 19, 20, 22, sei lá quanto que vai ser, eu vou igualar. Não vai ser mais 2,5, vai ser igual. Tá? Supostamente tudo isso faz parte, cara, de uma estratégia até para também igualar os termos. O problema é que é o que você colocou. Tem a China, tem isso, tem aquilo. Cara, ele tá de novo botando na mesa taxações que já foram renegociadas no primeiro mandato dele
agora de novo na mesa. Então ele chamou Estados Unidos, ele chamou México e Canadá e falou 25% a cada um. Cara, a gente fez um acordo há 6, 7 anos. Não faz sentido. Mas eu vou fazer. Taxação é 25%. Aí os caras, não, peraí, nós vamos mexer aqui na fronteira, nós vamos colocar soldado, nós vamos fazer investimento, tal, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, suspende de 30 dias e vamos ver o que vai dar. Isso é muito mais uma resposta para os políticos fanáticos, né, os que têm os seus os que têm os seus candidatos ali, os seus presidentes, né, de guardião, aqueles caras que idolatram os políticos, que ele já dá uma resposta para a comunidade falando, ó, eu tô fazendo aqui, viu? Tô fazendo. E aí para a China, por exemplo, ele põe 10. Por quê? Porque ele sabe também que ele depende de muita coisa da China e que ele precisa ter uma situação amigável. Concomitante a isso, por exemplo, ele fala que a guerra vai acabar em um dia. Cara, ele em momento nenhum ligou lá pro Zelensky e falou, Zelensky, vocês estão precisando de alguma coisa? Ele foi falar com o Putin, que também já era amigável dele no outro mandato. Putin, pra acabar com a guerra, o que você quer? Só que isso tá começando a mexer, cara, dentro de um vespeiro muito complicado. A Europa tá pegando e falando, meu irmão, por que você tá se coçando pro lado do Putin? Aqui nós estamos todo mundo com o Zelensky, tá? Então, é assim, ele enxerga... cara, assim, não vai acontecer nada de drástico. Eu imagino que não vai ter uma terceira guerra motivada por esses absurdos. Mas, cara, você tá dando preferência para países asiáticos, mais que a Rússia também tem o seu lado europeu, né? Mas países que majoritariamente são asiáticos, né? Olhando, por exemplo, não tributando o Vietnã, que a desigualdade da balança comercial é muito maior, não sobretaxando Tailândia, que a desigualdade da balança comercial é muito maior, né? Quer dizer, os Estados Unidos compra muito mais do que vende para esses lugares, aí sobretaxando a China muito pequeno, perto de alguém que faz fronteira direta com você, certo? Chegando pro Putin, então quer dizer, pô, tu tá dando uma preferência violenta aqui pro Oriente, olhando mais pra gente, pra Europa como algo importante. O que tá rolando aqui? Né? Então, e ele precisa, principalmente porque ele defende várias teses ali de que China não pode invadir Taiwan, porque ele quer acabar com... Cara, se por um acaso der uma besteira generalizada, né, um bullshit. Cara, o que vai acontecer aqui? Ele vai precisar de parceiro. Historicamente, quem é parceiro dele é a Europa. Se azedar o frango aqui, bicho, eu preciso de quem? Dos meus parceiros. Quem são os meus parceiros efetivamente? Cara, a Europa, onde eu sempre também tive acordos comerciais. Ele tá meio que abandonando esses caras, olhando pros caras do Oriente. Então, assim, tá conturbado, tá? É tudo ainda uma briga de papel, certo? Mas ele não tá sabendo distribuir ali o equilíbrio, a igualdade pra todo mundo, cara, tá? Você vê que interessante, né? Porque, assim, a briga falada na política, ela ecoa muito, né? Então, ali quando ele estava ali na posse, ele quis dar uma resposta para os eleitores dele, né? Que é uma posse rígida, nós somos a potência, não precisamos de ninguém. Mas no papel, que é onde os acordos vão e tudo mais, que rola de fato esse House of Cards, né? Que é esse jogo de xadrez eterno, ele não tá assim, não tá... O reizinho, não. Por quê? Porque realmente não tem como fazer uma política sem ter pacificidade minimamente ali com os outros países. Não existe isso. Então, ele tem esses impasses que não sabemos ainda, as novas temporadas, o que ele vai fazer aí. As novas temporadas de House of Cards. Eu pergunto isso pra vocês, Que assim, ele vai o que fazer? vocês esperam e também, assim, quais são esses reflexos no Brasil? Acho que principalmente, qual foi o maior impacto no Brasil? Se já está, se houve uma taxação maior para o Brasil, quais são os impactos disso, né? Porque as pessoas, principalmente os leigos, acham que esse tipo de demanda de agenda geopolítica, ela não tem, às vezes, uma influência grande, tem, né? Total. Porque nós temos um consumo, tudo bem que nós temos nosso petróleo, mas que nós temos consumo de petróleo, gás e uma série de outros produtos, entendeu? Internacionais. Qual é esse reflexo no Brasil hoje? De tudo isso, né? Bom, quer que eu toque? Claro. A taxação, ela tenta ser o equilíbrio entre os mercados, tá? Eu vi agora há pouco, que é um episódio do Professor Roque, que é um estudioso de geopolítica, é um cara que tem aqui, cara, uma grande relevância. Ele tenta trazer aqui as informações os mais neutras possíveis, fazendo a interpretação, causas e consequências, só, tá? Aconselho muito que as pessoas vejam também. E ele cita um acontecido um ocorrido lá no primeiro mandato do Trump, que é o seguinte: Trump viu que os Estados Unidos comprava muita madeira do Canadá.
Aí o que ele fez? Taxou o Canadá na madeira, certo? A madeira que os Estados Unidos compra do Canadá é para fazer casa. A partir do momento que ele taxa, pensando de que ele vai ajudar o mercado nacional, né? Então, se o mercado nacional, por exemplo, consegue uma madeira a R$10 e o mercado internacional consegue uma a 6 e chega ainda nos Estados Unidos a 8, ele vai taxar para essa madeira chegar, por exemplo, a 12. E aí, cara, essa aqui é a 6, é metade do preço. Compra aqui nosso. Perdão, é a 10, né? 20 aqui vai dar pelo menos uns 22, 23% mais barato do que a outra. Compra nossa. O que o cara dos Estados Unidos faz? Ele sobe para 11,80. Entendeu? Então, porque o mercado se ajusta. O mercado, ele não olha necessariamente, cara, para, tem um déficit, eu vou aproveitar para ganhar a escala. Ele ajusta, porque inflação nada mais é do que oferta e demanda. Se você começa a ter muita demanda a R$10, o cara não consegue produzir. Ele precisa contratar mais gente, ele precisa pagar mais de luz, ele vai precisar de um galpão, ele vai começar a ficar mais caro também, certo? E aí o que aconteceu? Ele taxou a madeira do Canadá, subiu o preço da madeira do Canadá para poder criar essa competitividade melhor dentro do... Os caras tiveram que igualar quase o preço para suprir uma demanda que era necessária, ficou caro. As incorporadoras e as empresas construtoras de casas que dependiam de madeira começaram a construir menos. O que fez? Fez com que tivesse impacto na receita, fez com que tivesse que mandar as pessoas embora e fez com que tivesse... Então você vê que a taxação não necessariamente ela é amigável, tá? E consequentemente a taxação ela traz inflação junto. Então qual é, por exemplo, o que pode trazer de impacto pra gente? Certo? Uma taxação, se por um acaso ainda for uma taxação considerável, amigável, tá? Então nós vamos conseguir vender para os Estados Unidos mais caro, mas ainda assim a gente consegue continuar vendendo para eles, certo? A gente vai ser muito pouco impactado aqui no Brasil e eles podem ser que vendam um pouco menos para lá. Só que se for uma taxação como a do Brasil, que a gente sabe que é uma taxação pesada, tá? Se for, por exemplo, uma taxação muito alta, provavelmente esse pessoal vai ter que encontrar um novo mercado. Mercado do imobiliário do Brasil é um mercado extremamente abundante. Então, o que pode acontecer? A gente ter toda essa demanda que deveria ir para lá, ou grande parte dessa demanda, começar a ser vendida aqui no mercado nacional. Então, a gente passa a ter uma deflação aqui. Porque a gente tem muito material sendo comercializada aqui no Brasil para suprir essa demanda que não vai ser vendido lá, num primeiro momento. Só que concomitante a isso, o dono da indústria vai olhar e falar, porque eu não vou precisar de tantos funcionários, eu não vou precisar de tantos galpões. Então você passa a ter um aumento do desemprego. Entendeu? As relações? Cara, é caótico. Eu acho que a relação, para mim, a mesma relação, a gente já debateu isso aqui, é a mesma relação quando as pessoas fazem as reformas achando que os empresários, de modo geral, vão se aproveitar disso para poder gerar mais emprego. Uma delas é a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, para mim, é idêntico, o cenário para mim é idêntico, né? Olha, vamos fazer uma reforma, vamos mudar aqui o escopo da legislação, porque assim teremos mais empregos. Pelo contrário, se você afrouxa mais, você tira um pouco mais de direito, o que acontece? O empresário, de modo geral, se aproveita disso. Óbvio que a gente está tentando não generalizar, mas como você bem pontuou, a gente coloca uma resposta do mercado. Como é que o mercado responde? Cara, a gente precisa igualar, a gente precisa fazer isso, ele precisa adequar. E aí, entre a briga do rochedo com o mar, como dizia Dorival, é o marisco que acaba perdendo. E não tem jeito, é o trabalhador que pede. O marisco somos nós. Exato, entendeu? Então, o cidadão acaba perdendo com isso. Seja porque ele não tem um retorno do governo, porque aí se perde mais imposto, se perde mais arrecadação, ou mesmo no dia a dia dele. Mas aí... Pra gente ir avançando, extremamente esclarecedor, deixar claro, de vocês dois. Kalina, por que você tem 2 canecas, hein? Só pra entender, por que a gente... Tá golosa a menina hoje? O que tá acontecendo? Que a Kali só tem 2, só pra... Não, é porque assim, né? Na Bíblia, Jesus transformou água em vinho. Agora a gente tem que transformar água em café. Assim... A gente tá nesse nível. Supostamente é só passar pelo pó, né? Não, é que assim, depois do azeite, que tá difícil, que eu tô fazendo um crediário...
pra comprar azeite, eu tô nessa. É bom que diminui o índice de gordura do corpo. Então, também. Eu tô fazendo crediário pra comprar café também. Eu não sei se é A isso o sua assunto. sorte é que seu vizinho trabalha numa empresa, não né? Conta isso pro povo que eu tenho um Você fornecedor. leva um boi. Você leva um boi danado com Eu esse tenho um vizinho. fornecedor aqui, mandar um beijo enorme, que vai estar na bancada com a gente um dia pra falar desse mercado maravilhoso, que é de café. E eu conto pra vocês depois. Mas Carly, ele falou que tinha esse tema, então por isso ela falou assim: vou até levar um cafezinho. Até que levar eu um tenho cafezinho. Cafezinho, porque eu tenho um tema bom pra trazer pra vocês e a notícia não é boa, né? Eu vim aproveitar o cafezinho grátis, né? Não, grátis não, viu? Canequinha aí, é o Pix de R$15, viu? Jesus, Maria José, meu filho. Nós estamos reprecificando. Eu sei que o café, a safra subiu 116% em 2024, mas pelo amor de Deus, né? R$15 num cafezinho. Não, peraí. Eu já sabia um pouco desse número. A safra subiu, né? A safra. A quantidade de café colhido subiu 116. Quer dizer, se produzia 1, agora passa a produzir 216. É mais ou menos isso. Não, 2,16. não, amor, o preço da commodity. Volta, Então recapitula. Falei safra, perdão. Você falou a safra. O preço Da commodity. Porque vamos lá, gente. O cafezinho que você toma em casa, sabe aquele cafezinho que você passa com amor de manhã? Então, meu amor, ele é uma commodity. Então, ele tá nos mundos dos investimentos. Entendeu? Commodity é qualquer coisa que você consiga padronizar, independente de você comprou no Brasil, nos Estados Unidos, se você comprou café arábica, tipo exportação, grão, tal, não sei o quê, não importa onde você comprou, ele tem que chegar no mesmo lugar exatamente igual. Perfeito. Exatamente. Sendo que nesse meio tempo tem muita coisa. Tem variação do dólar, tem as safras, e aí a gente volta para as safras. E por que o nosso cafezinho ele tá tão caro? Porque a gente tem, novamente, a gente fala de que clima. Então, as safras, para serem safras boas, o produtor ele tem que contar com o clima. Além de grana, ele precisa de um clima favorável. E aí a pergunta é, beleza, seca. E se a gente fizer algo que não seja por chuva, né? Que seja algo mais artificial, funciona? Os produtores já vieram a público falar que não funciona. Eles precisam da chuva. Uma irrigação forçada não funciona como o previsto, para ter o selo de qualidade dos cafés e eles serem exportados e tudo mais. E aí pergunta-se, né? Por que o café está tão caro? Por causa disso, que a gente vem de uma safra muito ruim. Vários produtores foram entrevistados e eles falaram nessas entrevistas que eles tiveram que cotar a produção do café. Então, esse ano a gente não vai produzir nada. A gente vai trabalhar com o que a gente tem. Sendo que isso tem um lado bom, voltamos, e um lado ruim também. O lado ruim é que eles passam um ano de muita dificuldade, mas o lado bom é que a próxima safra, e aí o Marcel pode vir aqui falar no podcast com mais detalhe, a próxima safra tem uma tendência de ser melhor. Então, ser a época da boa safra, da grande safra, que aí é onde eles estouram em grana. Graças a Deus, não sei nem se pode falar isso, gente, mas nós brasileiros tivemos a sorte, tá, do Vietnã, que é um dos nossos concorrentes direto, terem tido uma última safra muito ruim. Então, eles tiveram uma safra muito ruim, eles pararam de abastecer lá para a Europa e tudo mais, e a Europa começou a olhar para a gente com mais carinho. Então, nessa parte, a gente começou a ter uma vantagem competitiva aí das commodities do café. E aí todo mundo fala, né? Já ouvi isso e você deve ter escutado também, você também. Por que a gente fica com café ruim e o povo lá fora fica com café bom? Pensa você, Downin produtor. Você tem lá essa fazendinha lá, seus cafezinhos, seus pezinhos, suas florzinhas bonitinhas. E aí você vem de uma safra super ruim. E aí a próxima safra é uma safra muito boa. O dólar lá nas alturas, como o dólar bateu aí, né? Você vai preferir exportar, recebendo em dólar, ou deixar aqui óbvio, na moeda nossa, guiada que tá. Então, o melhor café, então, né? Assim, existe a melhor safra acaba indo para fora. A melhor safra acaba indo para fora. Mas a gente também tem o Ministério da Agricultura que trabalha com essa... Para equilibrar. E aí vem a outra pergunta. Por que a gente não taxa lá para fora? Para eles pagarem mais caro? Boa pergunta, que foi o que a Argentina fez, né? Mas o que acontece? Se a gente começa... É uma medida de curto prazo. Porque se eu taxo agora...
Beleza? Aqui a gente fica com um café num preço bacana, todo mundo felizinho, né? Todo mundo desperdiçando o café da garrafa, ninguém pensa mais em nada, porque tá com preço ok, e lá fora é mais alto, mas o mercado é cíclico, né? O dólar, ele é cíclico também, as safras são cíclicas também, e o que a gente tem uma predisposição a acontecer é uma inflação desregulada. Então, essa é uma medida que muita gente traz para a mesa, mas é uma medida de curto prazo. E seria, na minha opinião, e aí cada um forma a sua opinião aí com base nos dados, na minha opinião, seria uma medida muito, como que eu posso falar? Muito dura para o longo prazo. Não se sustentaria dessa forma, né? Visto pela Argentina, sofreu bastante aí com essas medidas de taxar tudo, e o povo ia lá no país, comprava, voltava na malinha, beijo, tchau. Então, assim, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que vocês querem primeiro? Olha, você dá ruim primeiro. A ruim primeiro? A ruim é que o preço do café vai subir mais, porque não foi ainda passado para o consumidor final toda essa alta de 100 e poucos % de 2024. Não foi passado para o consumidor final. Então, a gente tem aí programado ainda uma alta de 15% no valor do café hoje. Isso até aí no primeiro semestre. Segundo semestre começa a diminuir um pouquinho, tudo na tendência de mercado. Mas a gente começa a ver um café com preço melhor, igual a gente via antes, só ano que vem. Que aí vem a nova safra, vem a nova reprecificação, e aí vai depender também de como vai estar o cenário, dólar e tudo mais. Qual a notícia boa? Essa é a notícia boa, vai melhorar só no segundo semestre, Steve. É só esperar um pouquinho, então. Espera um pouquinho. Segurar um pouco acho que do mesmo jeito que a gente aproveita colocou, as promoções, gente. Fica de olho no mercado, Pão de Açúcar sempre tem promoção. Comprar um monte de café e estocar. Eu já tinha pensado nisso. Não estoca também, porque café estocado também, dependendo de quando ele foi produzido, você sabe, nosso senhor Marcel, ele fala, café fica ruim. Sim, mas então, a gente já segue. Um café ruim barato, um café bom. Chegamos a esse ponto. Mas só para também concluir, é assim, do mesmo jeito que a tarifação lá fora pra gente prejudica aqui, porque gera uma demanda aqui e pode causar demissões, etc e tal, e no primeiro momento você tem o benefício da deflação, quando você, por exemplo, taxa a exportação aqui no Brasil para deixar o produto aqui, você também vai gerar desemprego, porque você não necessariamente consegue fazer com que o brasileiro consuma o produto o alto padrão. Porque o alto padrão, independente vendido aqui ou vendido lá fora, ele é um produto caro. Ele já é um produto caro, então ele chega à mão de poucos beneficiários. Então o mercado ele não consegue ficar equilibrado. E a gente também tem o lado da balança comercial, que, cara, a gente precisa exportar mais do que comprar para ficar no superávit da balança comercial. Quer dizer, vender mais coisas do que comprar mais coisas faz com que o Brasil gere uma receita adicional para os seus custos tradicionais. E um último caso também, óbvio que tem mais um caminhão de casos, mas que é importante, é que quanto mais o Brasil vende lá para fora, mais ele ajuda a controlar também o câmbio. Porque você vende e obrigatoriamente a relação comercial é feita na moeda do dólar. Então, se eu vendo, por exemplo, $1 milhão, o Brasil tem a receber de $1 milhão. Quanto mais o Brasil recebe em dólar, mais, porque você, por exemplo, não pode ter dólar estocado em casa. Então, obrigatoriamente, você precisa fazer a conversão do dólar via Banco Central, via os dealers, tá? Principalmente nessa relação do SWIFT, que é o controlado pelo mercado americano, você tem essa relação, mas independente se você pode ou não pode ter dinheiro em casa, esse dinheiro fica retido no Brasil. Então você tem uma entrada de capital em dólar, o que ajuda na balança também para o equilíbrio da moeda internacional. Tá? Grande parte das reservas são feitas assim, então, cara, é importante também a gente exportar. O Brasil, ele tem um PIB, tá? Que uma parcela do PIB que é muito significativa para as commodities agrícolas. Soja, carne, tudo, algodão, café. Se a gente pega e sobretaxa demais também isso para ter um benefício aqui no Brasil, petróleo, tá? Minério, você passa a ter um desequilíbrio para essas empresas e também para a balança comercial e também para o câmbio. Perfeito. Meu povo, estamos
na reta final. E, Carly, a gente tem que ficar de olho no quê? Pra gente já deixar o povo alerta pro nosso próximo episódio. O que tem as tendências aí próximo mês, agora pro final de fevereiro? Como estamos? A gente volta pro tema dos juros, né? Que a gente não começou falando de juros para não ser repetitivo, né? Mas a gente sempre vai voltar para ele porque ele é o famoso vilão ou aliado do brasileiro esse ano. E numa entrevista bem recente, inclusive foi ontem, o Lula colocou ali, né, uma indagação, rasgou elogios ao Galípolo, né, que é o presidente do Banco Central, falando que ele tem a tendência de ser o maior e o melhor presidente do Banco Central. Então mostra aí uma relação de amizade aí entre poderes. E sendo que ele falou assim, vocês precisam dar um tempo para o cara trabalhar. Basicamente ele falou isso. As medidas que ele está tomando hoje de aumento de juros e tudo mais, ele está fazendo para controlar a inflação. Então ele vem com um discurso super otimista, né? 2 pontos otimistas, de controle de inflação e de uma relação amigável ali com o Banco Central. Sendo que o Galípolo, em nota, ele falou que agradece os elogios e tudo mais, mas que o cenário ele é um pouco pessimista de curto prazo. Porque para controlar, que a gente já falou isso algumas vezes aqui, para controlar a inflação, ele vai precisar aumentar os juros. E a tendência do mercado fala que mais 1% na próxima reunião, agora em março. Então, no próximo episódio, a gente vai provavelmente estar falando que a Selic aumentou mais 1%. Então, a gente sai de 13,25 vai para 14,25. E aí, o que não se sabe? Então, o Banco Inter soltou nota de que provavelmente Selic não bata 15,50. O consenso do mercado é que bata 15,50 até o final do ano. Podendo, claro, até lá, caso haja uma desinflação, né? Uma deflação, controlar esse aumento de juros. Eu não acredito no cenário de deflação de curto prazo, de verdade. Eu não consigo enxergar isso, mas eu vejo que pode ser que haja aí uma medida do governo junto com o Banco Central de redução de juros até o final do ano. Então, para os rentistas, aproveitem as taxas altas. Eu não acho que elas vão ficar por muito tempo. De um mês para cá já baixaram as taxas de longo prazo. Então, se você via título do governo, CDBs, emissões bancárias com taxa de 16%, 17%, como a gente viu, não tem mais isso. Então, a gente já vê ali 15, 14 e pouco, para bancos mais bem posicionados no mercado, né? Eles têm uma tendência a ter uma taxa menor, ofertar uma taxa menor, porque não precisa também, né, desse desespero todo. E a gente vê também muita oportunidade. Então, temos oportunidade no Bitcoin, temos oportunidade no dólar de montar carteira, temos oportunidade lá fora de cenário e temos oportunidade aqui dentro. Eu vi recentemente uma reportagem falando sobre o preço dos aluguéis, né? Que vão aumentar, consequentemente pelos juros, pelo cenário inteiro. E isso me traz de volta a sensação de que o brasileiro ele tá buscando mais imóveis próprios. Ter o seu imóvel de moradia. Investimento. Ou investimento. Então, assim, quando a gente vê que no gráfico de investimento de um imóvel versus um aluguel, e aí do imóvel eu falo de um financiamento, né? Às vezes um financiamento, às vezes um consórcio bem planejado. Você vê que no longo prazo, igual os influencers de finanças falavam, no longo prazo você vai ter pago 2 imóveis. Será? Porque curva de crescimento. Se você faz uma curva de crescimento da valorização do teu patrimônio, esquece dívida, da valorização do teu patrimônio. O que você fez com esse patrimônio? Se você colocou ele para rodar ou se você está morando, versus você alugar de um terceiro, essa conta Não necessariamente fecha. não necessariamente fecha. Então, assim,
todas as dicas que a gente dá aqui, elas são dicas generalizadas. Cada pessoa tem um perfil de investimento e um momento de vida também. Então, a gente tem que fazer uma avaliação, e aí você procura um assessor, uma consultoria, principalmente de finanças, é exatamente para isso. Você saber qual é o momento da tua vida hoje e entender hoje para que vale a pena você também sair todo dia de manhã para trabalhar. Né? Que é uma coisa que a gente falou hoje de manhã. Ele falou assim pra mim ontem: nossa, você não sei o que, chegou todo acelerado, não sei o que. Menina, eu quero ganhar dinheiro. Eu tô um negócio que eu quero ganhar dinheiro, que eu tenho que pagar uns boletos aí. E qual é o boleto? No nosso caso, é um boleto de um imóvel. Mas pra muita gente, o boleto, na verdade, é uma dívida no cartão de crédito, é uma dívida em tal coisa. Então, assim, a gente tem que se planejar até para as dívidas que a gente tem. Né? E ele até falou isso em outro podcast, o Admar falou, e é verdade, você ter uma dívida boa e correr atrás de pagar essa dívida boa, que é um bem seu, que é um imóvel que valoriza e tudo mais, ou às vezes é até o seu próprio trabalho, né, a tua fonte de renda, são dívidas boas. Então você tem que trocar da mão dívida ruim para uma dívida boa. Essa é a dica, uma dívida de construção de patrimônio, né? Fazendo um bom investimento. Fazendo um bom investimento. Então, temos oportunidades. Desde o primeiro episódio a gente está falando do ano passado que a gente vai ter muita oportunidade em 2025. Então, é importante a gente trabalhar, ter graninha, né? Para poder conseguir aproveitar essas oportunidades. Meu povo, fiquem ligados, conectados, sigam, tá? Nossa página, estamos no Spotify, YouTube, além do Capital, mensalmente estamos aqui, tá? Com vocês. A gente até falou que gravamos essa... Vai estar escrito, tá? Que não gravamos em 14 de fevereiro. Então saibam, né? Porque se tiver coisas mais pra frente, falaremos no próximo episódio. Mas, de novo, fiquem atentos. Retrofit, tá? Ali na página da Retrofit Imóveis, a gente tem o nosso podcast, Pode Isso Retrofit, além do Capital, mensalmente pra vocês. Meus amigos, obrigado mais uma vez. Boa. Vamos pro quarto no próximo mês, tá? Rapidamente voltamos aí. Peguem as dicas, anotem, fiquem atentos. E depois a gente faz também umas perguntas aí. Quem tiver questionamentos pro próximo episódio, a gente coloca também. Fechou. Tá bom? Boa. Certo? Perfeito. Tá? Continuamos a novela no próximo episódio. Sim, senhora. Kali responde sempre aqui. Obrigado, minha amiga Giancarlo Chiarati. Valeu, Diegão, na produção. Valeu, viu, meu querido? Gente, beijo enorme. Até o próximo. Tchau.